Então hoje faltam 100 dias para o Enem, 100 noites ou 2.400 horas. E nessas horas você tem que tomar banho, dormir, então no máximo você vai ter metade disso, 1.200 horas para estudar. Mas a primeira coisa de tudo vai ser não ter esse desespero. Então, sim, tem muitas coisas para fazer, mas a gente não pode deixar esse desespero tomar conta, porque quando ele toma conta, acontece que você não consegue nem estudar, nem aprender e tudo piora, então você fica com maior sensação de ansiedade. Então, o primeiro passo vai ser não se deixar levar pelo desespero e pensar no caminho prático, assim, no caminho passo a passo, que vai te levar de hoje a ir bem na prova. Então agora a ideia é conversar sobre o que é mais importante para fazer agora, 100 dias antes da prova. E tem um e-book grátis que você consegue baixar em sniperdequestões.com.br/100 dias. Então vamos começar. A primeira dica vai ser ficar bem nos assuntos que mais caem. E isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente se você faz provas antigas. Então, ao fazer provas, você vai treinar muito esses assuntos que mais caem. Mas se você ainda não faz provas, vai ser importante ver esses assuntos. E aí não é para ter aquele pânico de estudar matéria que falta, de matéria atrasada, não. A ideia vai ser estudar esses assuntos que mais caem. Então, por exemplo, às vezes em matemática, as pessoas estão focadas em assuntos lá pra frente, então em polinômios, em assuntos assim que quase nunca caem e não treinam os assuntos básicos, então matemática básica, geometria plana, que são aqueles assuntos que caem muito. Então a ideia vai ser ver esses assuntos que caem mais. E tem um treinamento pro Enem 2019 em que a gente analisa quais são os assuntos que caem mais em matemática. E você pode entrar gratuitamente no treinamento com o link aí na descrição. E a ideia vai ser descobrir quais são esses assuntos e depois estudá-los. E aí você pode estudar, por exemplo, no Professor Ferreto, as outras matérias no Estude ou o seu curso online. E depois a ideia vai ser fazer listas de exercícios desses assuntos. E aí você pode fazer, por exemplo, em um aplicativo de questões, como o Estudos, o Enem Estuda, o Geek Games, qualquer um desses aplicativos, ou listas em PDF mesmo, como as listas do Grupo Exatas. E a ideia, então, é ficar muito bem nesses assuntos que caem mais. E aí vão ser os assuntos que vão ser, assim, 80% da sua prova. Então são os mais importantes. E às vezes, quando você pensa no Enem, são até os mais importantes pelo TRI. Então, é duplamente importante você pegar esses assuntos mais importantes e ficar muito bem. Porque, claro, que vão cair novos assuntos, vão ter novas questões, mas, em geral, essas novas questões vão ser mais difíceis pelo TRI e vão ser menos importantes do que as que caem todo ano, que são as mais fáceis ou que são aquelas que todo mundo acerta pelo TRI. E aí tem uma dica para quem faz cursinho. Então, se você faz cursinho, você está pensando, como que eu vou conciliar isso com as aulas de manhã? E a ideia vai ser fazer as suas listas do cursinho de manhã. Então, durante a aula, para que você tenha tempo à tarde de fazer, assim, as provas antigas, de fazer as listas desses assuntos que caem mais, enfim, para você realmente se organizar para conseguir fazer o mais importante, que são as provas antigas, que são as revisões desses assuntos que mais caem. O terceiro ponto vai ser começar as provas antigas. E aí você pode começar, nem que sejam de português e de inglês. E o que vai acontecer é que você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, então provavelmente você vai conseguir fazer várias questões, nem que seja a metade da prova. E aí você vai entender como ela funciona. Então, como é a prova de português, como é a prova de humanas. Então, eu super recomendo que você comece logo as provas, nem que sejam, assim, só provas de algumas matérias. E uma ideia, se você já fez várias provas, é pegar simulados. Então, você pode pegar simulados gratuitos, como o do Exag, ou simulados de cursos online, simulados de aplicativos de questões, e fazer esses simulados. E durante esse período todo, é super importante que você vá selecionando essas melhores questões. E o que são as melhores questões? São as questões que resumem todo o assunto. Então, são aquelas questões que, se você fizer de novo, você revisa toda a matéria. Então, são questões, assim, super densas, são questões, assim, realmente
muito boas para você guardar e fazer 30 dias antes da prova. Então a ideia que eu quero que você faça é separe essas questões agora. Então quando você estiver fazendo provas antigas, simulados, listas de exercícios, separe essas questões para você fazer um mês antes. E quando a gente fizer um vídeo de como estudar 30 dias antes do Enem, pode ter certeza que essa vai ser uma dica. E aí você pode pegar essas melhores questões, separar e colocar ou no Evernote. E aí lá você separa a questão de biologia, ecologia muito boa, aí você separa lá como uma nota. Ou você cria cadernos no Notion. E o Notion, para mim, foi o melhor aplicativo assim de 2019. É onde eu organizo toda a minha vida. Então dá para você criar cadernos dentro de cadernos. Então você cria algo como biologia e dentro de biologia você vai separando por provas, por assuntos, pelo que você quiser. Você separa isso e fica tudo organizado com as suas melhores questões, com as suas melhores anotações e coisas que você vai precisar revisar alguns dias antes da prova. Então a minha dica é usar o Notion 100%, assim, é um aplicativo maravilhoso. E tem um link para ele aí na descrição. O quinto passo vai ser fazer redação. Então eu sei que a gente deixa a redação para a última hora, para a última semana, para o último mês, mas não, agora é a hora de começar a fazer redações ou de intensificar mais e melhorar mesmo a sua nota. Então pegue alguns temas, comece a escrever e comece a escrever redações horríveis. É assim que a gente começa, então não tem como começar escrevendo redações nota 1000. Você vai escrever algumas ruins e depois você vai melhorando. Então comece logo o processo, descubra como funciona para você. Então qual é a melhor forma que você encontra de fazer redação? Se é mais ou menos com um modelo em mente ou se é de uma forma mais livre. Treine e veja como funciona melhor para você. E agora também é a hora de pegar as redações que você errou alguma coisa, o feedback dos corretores e aprender muito bem, porque às vezes você errou algo de gramática, de concordância, de vírgula, e é muito importante estudar isso, aprender isso para você não cometer mais esses erros. Então vamos fazer um resumo das dicas. A primeira foi estudar os assuntos que mais caem. Então pegar aqueles assuntos que são mais importantes de cada uma das matérias e estudá-lo muito bem. Depois fazer as listas de questões desses assuntos. Então, por exemplo, de matemática, geometria plana, você vai lá e faz a lista e treina bastante com o tipo de questão que cai na sua prova. O terceiro passo foi fazer provas antigas, então começar nem que sejam só de português, de inglês, talvez de humanas, então já começar a fazer provas. E se você já faz provas, inclua também simulados, e aí você pode achar simulados gratuitos na internet. A quarta dica foi separar as melhores questões, então são aquelas questões que vão te salvar alguns meses ou algumas semanas antes da prova, porque você vai revisar toda a matéria. E a quinta dica foi fazer redação e tirar logo esse band-aid da redação e fazer em um site, por exemplo, Imagine ou Projeto Redação ou mesmo Estude. Então essas foram as dicas de hoje e eu espero que te ajude bastante a estudar agora 100 dias para a prova. Sobre os assuntos que mais caem, eu quero que você entre no treinamento gratuito do Enem. Lá a gente pega a prova do Enem vários anos e analisa quais são os assuntos que caem mais, quais são os assuntos mais fáceis pelo TRI. Então você tem esses dois parâmetros, os mais fáceis e os que caem mais, e você consegue baixar isso em PDF e consegue ver certinho ali no papel quais são os assuntos mais importantes para você estudar agora. E se você quiser ver a análise completa com todas as matérias, entre no Sniper de Questões. E como a gente combinou no começo, nada de desespero, porque quanto mais a gente se desespera, menos a gente estuda. Então a ideia vai ser deixar o desespero em outro lugar e pensar que para você conseguir fazer o que precisa ser feito, você tem que focar, pensar racionalmente e decidir o que fazer e deixar o desespero, o medo, essas preocupações de lado. Então você sabe que ela está ali, não tem problema, mas ela não te impede de estudar. Essa vai ser a ideia aqui. Então agora eu vou te pedir aqueles dois favores, que são curtir o vídeo e comentar. Então comenta alguma coisa pra mim, pode ser um ponto, pode ser algo que você está passando agora ou algo útil do vídeo que te ajudou de alguma forma. Então eu vou adorar ver o seu comentário aí. E muito obrigada por assistir. Continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!